Olá, mais uma vez estamos aqui com vocês, em mais uma aula de revisão. Hoje iremos fazer uma revisão sobre regime de bens, em razão da dimensão do conteúdo. Eu vou dividir, na verdade, em dois módulos. Hoje o módulo 1, semana que vem o módulo 2. Mas antes de começar a nossa aula, mais uma vez, meu muito obrigado, minha eterna gratidão a vocês pelo prestígio que vocês têm dado aqui ao canal. E, assim, a construção desse espaço não é uma construção que vem só de mim, depende de vocês também, da sua participação, de trazerem novos amigos, se inscreverem no canal, darem like, né? São sugestões, né? Estou aberto aqui. A construção desse canal, como já falei em slides anteriores, a construção desse canal é um espaço, né? É a ideia de um espaço para quem ama o direito, gosta, um espaço para você fazer uma revisão, um espaço para um debate, um espaço para se discutir direito, questões novas. Estamos iniciando fazendo as revisões, mas estamos com vários projetos aí para frente. Mas muito obrigado a vocês. Então, vamos lá. Regime de bens no casamento e na união estável. Na verdade, por que eu acrescentei união estável? Porque o que a gente vai falar aqui está regulado na parte de casamento. Mas boa parte desse normativo ele é extensível também para a união estável. Tá? Por isso que eu coloquei aqui na denominação também o Instituto da União Estável. Quando nós falamos sobre direito de família, nós temos, na verdade, a regulamentação do direito de família, nós temos relações pessoais, ou também chamadas relações existenciais, e essa parte da regulamentação, né, dessas relações, nós temos a predominância majoritária de dispositivos legais, de normas, de leis, de artigos, que são normas de ordem pública, normas de imperatividade absoluta. Então, exemplo, os impedimentos para o matrimônio. Uma pessoa que já é casada está impedida de contrair novo matrimônio. Então, uma norma de ordem pública não tem como a vontade, a autonomia privada, a autonomia da vontade, superar as disposições de ordem pública. E temos também no direito de família, temos as relações de cunho patrimonial. E aqui, nas relações de cunho patrimonial, existe uma maior autonomia privada, uma maior autonomia de vontade. Isso está diretamente ligado ao regime de bens. Isso não significa que, mesmo aqui, nessa parte de cunho patrimonial, que também não existem normas de ordem pública. Existem. Essa autonomia privada, essa autonomia da vontade, ela é mais ampla aqui, mas sempre também limitada pelas disposições legais de ordem pública. Então, vamos começar conceituando o que vem a ser regime de bens. Regime de bens é o conjunto de regras que disciplina as relações econômicas dos cônjuges entre si ou com terceiros. Observem, esse conceito fala em cônjuge, casamento, mas esse conceito se estende à união estável. Então, também disciplina as relações econômicas entre companheiros, lá na união estável. O mesmo conceito. E cabe destacar que esse regime de bens ele começa a vigorar a partir do momento que você se casa, na celebração do seu casamento, ou a partir do momento que você constitui a sua união estável, ou seja, no momento em que você se une a outra pessoa com o intuito de constituir família. E aí, quando nós falamos sobre regime de bens, nós temos aqui 4 regimes tipificados pelo Código Civil, dos quais, desses 4 regimes, 3 requerem pacto antinupcial, o regime de comunhão universal de bens, o regime de participação final dos aquestos, o regime de separação de bens, e aqui nós estamos falando do regime de separação de bens convencional. Por que convencional? Porque é aquele regime que requer um pacto antinupcial. Esse regime de separação de bens convencional, na vigência do Código anterior,
usava-se a expressão separação absoluta, separação total. Eu não sei por que o legislador do Código de 2002 tirou essas duas expressões, entendeu? Porque, assim, eu achava interessante isso para poder fazer realmente posição diferenciadora do regime de separação obrigatória que a gente vai falar mais à frente. Mas, enfim, então, eu gosto de usar hoje, quando me refiro a esse tipo de regime, regime de separação convencional de bens, aquele que requer um pacto antinupcial. Pois bem, então nós temos aqui quatro espécies, quatro modelos de regime de bens tipificados no nosso Código Civil, mas aí eu vou aqui destacando como sendo importante, este rol não é taxativo. Não existe só essas hipóteses de regime de bens, tá? Esse rol, na verdade, é meramente exemplificativo. É perfeitamente possível as partes realizarem um pacto antinupcial, estabelecendo regras, utilizando dois desses modelos tipificados, ou nenhum tipo de modelo tipificado, uma coisa bem específica, de repente, de interesse do casal. Mas, veja só ratificando o que eu tinha falado ali atrás. Então, esse rol ele é taxativo, você tem liberdade, você tem autonomia privada para isso, mas sem, em hipótese alguma, ferir uma norma de ordem pública, sem descumprir uma norma de ordem pública. E outra coisa, você tem autonomia para decidir sobre o regime de bens, mas o regime é para ambos. Vale para os cônjuges e vale para os companheiros. Você não tem como convencionar um regime para o cônjuge de uma forma e as regras para a esposa é outra, o companheiro é outro. Não, isso não é possível. O regime ele é para ambos. Esses regimes tipificados, eles também são extensíveis na união estável. Tá? É óbvio, é óbvio. Aí eu vou fazer uma parte aqui sobre a questão da união estável. O que, o que diferencia, principalmente, a união estável do casamento, que casamento é um negócio jurídico solene. Eu sou contratualista, então, no meu entendimento, casamento é negócio jurídico. Uma união estável também. Casamento é extremamente solene e união estável não. Você não precisa ter uma escritura, você não precisa ter um contrato particular entre os companheiros. E aí, quando você não tem, quando essa união ela se dá de fato, as pessoas decidem construir uma família, né, sem formalizar isso, essa intenção de construir família vai caracterizar a existência dessa união estável. E aí, nesse caso, como não há uma disposição contratual, o regime da comunhão parcial se aplica à união estável. Então, no silêncio, na ausência de um contrato, é a comunhão parcial, é o regime de bens aplicável à união estável. Se porventura os companheiros quiserem estabelecer um regime diferenciado, ou seja, uma comunhão universal, um regime de participação final dos aquestos, um regime de separação de bens convencional, a necessidade de ter uma escritura declaratória, é o que eu recomendo, ou um contrato, o registro depois no cartório de títulos e documentos. Não havendo isso, aplica-se então o regime da comunhão parcial de bens, no caso da união estável. Então, assim, por não ser solene a união estável, você não precisa ter esse contrato, tá? Mas eu sempre recomendo para os meus clientes que é uma questão de zelo pelo outro, uma questão de zelo pelo companheiro, pela companheira. Porque diante do falecimento de um, para você buscar uma pensão junto ao INSS, precisa fazer prova, entendeu? E aí, quando você não tem essa coisa muito bem formalizada, você vai ter que provar a sua união estável, você vai dificultar o caminho do seu companheiro. Então, eu sempre recomendo, embora seja não solene, recomendo, faça uma escritura declaratória, faça um contrato particular. Eu sempre, não é obrigatório, mas eu sempre recomendo isso. Bom, e só para a gente finalizar essa parte aqui, cuidado. Casamento
Se você quiser um regime diferente da comunhão parcial de bens, se você quiser comunhão universal, participação final dos aquestos, separação de bens convencional, você precisa de pacto antinupcial. Ou seja, isso é antes da celebração do casamento. É obrigatório ser feito mediante escritura pública, sob pena de nulidade. Tá? E no caso da união estável, não é pacto antinupcial, pelo amor de Deus. Pode ser uma escritura declaratória de união estável, constituição de uma união estável, ou um contrato particular também, que vai estabelecer ali a constituição da união estável. Tá? Então, não existe pacto antinupcial, pelo amor de Deus, em união estável. Bom, dito isso, vamos seguir em frente. E aí, eu falei sobre aqueles modelos tipificados, mas agora eu vou falar de um outro modelo também que é tipificado no nosso código, mas que ele, na verdade, é um regime compulsório. Ele é imposto por lei em situações específicas, reguladas no Código. O regime de separação obrigatória de bens, ou também chamado regime de separação legal, ele é um regime compulsório imposto às pessoas nas hipóteses previstas aqui no artigo 1641, inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá. É obrigatório o regime de bens no casamento das pessoas que contrarirem com inobservância das causas suspensivas. Cuidado para não confundir impedimentos para causas suspensivas. Por quê? As causas suspensivas não impedem que a pessoa possa se casar. Mas as causas suspensivas vão impor compulsoriamente o regime de separação obrigatória ou regime de separação legal. Então, em razão das causas suspensivas, você não terá autonomia privada para poder escolher o regime que bem quiser. Vamos dar uma lida aqui em quais são essas hipóteses. Essas hipóteses estão aqui no Código Civil, no artigo 1523. Eu vou dar uma lida para vocês. Tá? Não devem casar o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Tá? Eu vou pular aqui por inciso 3, porque é a mesma lógica. O divorciado enquanto não houver sido homologado ou decidida a partilha de bens do casal. Essas duas hipóteses são o seguinte: para evitar confusão patrimonial, o jeito que o viúvo se divorciou, ele tem que fazer a partilha de bens. Ele contrair novas núpcias, ou mesmo uma nova união estável, isso vai acarretar a possibilidade, o risco de uma confusão patrimonial e, com isso, prejudicar os herdeiros, os filhos comuns existentes. A menos que o casal não tenha filho nenhum, aí é uma situação excepcional. Mas tendo, vai haver, então, essa limitação, essa imposição compulsória desse regime, essas hipóteses. Ainda tem mais duas hipóteses aqui. Por exemplo, a viúva ou mulher cujo casamento se desfez por ter sido nulo ou sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Uma outra hipótese, que é o tutor ou curador e seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Então, essas quatro hipóteses, previstas no artigo 1523, inciso 1, 2, 3 e 4, são hipóteses, então, que nós temos aí a imposição da separação obrigatória de bens, né, ou regime de separação legal, imposto compulsoriamente nessas hipóteses que nós estamos abordando agora. Bom, deixa eu pular aqui o inciso 2, vou para o inciso 3. De todos que dependerem para casar de suprimento judicial. Bom, ele está em idade núbio, a idade núbio começa aos 16 anos de idade, mas não tem 18 anos ainda, ele é relativamente incapaz. Se ele quiser se casar, ele vai precisar de anuência dos pais, vai precisar de autorização dos pais. E o que pode acontecer? Pode acontecer divergência. A mãe é favorável, o pai é contrário.
Aí, geralmente, quando você tem essa divergência, você vai ao judiciário, você se socorre no judiciário para ter essa autorização para o casamento. E vai ser definida, vai ser dada procedência a esse pedido, se aquele que se recusa a dar a anuência, a dar a autorização, se recusa por motivo injustificável. É preciso que a recusa tenha um motivo justificável. E aí, nesse caso, com autorização judicial, esse suprimento judicial, não haverá a possibilidade de se escolher o regime de bens. Mais uma vez, essa é uma hipótese em que haverá compulsoriamente a imposição da separação obrigatória ou do regime de separação legal. Por que eu pulei o inciso 2? O que diz o inciso 2? Da pessoa maior de 70 anos. Nós sabemos que a incapacidade do direito brasileiro é para aqueles que são absolutamente incapazes, porque têm menos de 16 anos, e a partir do Estatuto do Deficiente, só é absolutamente incapaz na atualidade, ou seja, de 2016 para cá, aquele que tem menos de 16 anos, e os relativamente incapazes, aqueles que têm de 16 completos até 18 incompletos. A incapacidade regulada no nosso direito é direcionada para a proteção dessas pessoas. Agora, quando se trata de uma pessoa com idade mais avançada, com mais de 70 anos, não existe incapacidade prevista no nosso ordenamento jurídico para idoso. Ele só seria incapaz mediante estar acometido de um Alzheimer, estar acometido de alguma doença, algum tipo de demência, algum tipo de incapacitação que permita que ele possa manifestar a sua vontade livremente. E aí ele poderá sofrer uma ação de curatela e vir a ser curatelado. Então, aí, nesse caso, sim, como curatelado, ele teria limitações, ele deverá estar assistido para determinadas práticas, determinados atos. Então, estando são, plenamente saudável, aquele que tem mais de 70 anos, ele está no seu juízo perfeito, poder escolher o seu regime de bens. O que acontece? Uma decisão recente, bem recente mesmo, foi agora em fevereiro passado, se não me engano, 1º de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal ele aprovou uma tese com relação a essa questão, porque isso já vem sendo criticado há muito tempo, dizendo que essa disposição, essa imposição aos maiores de 70 anos, ela é discriminatória em relação ao idoso. E aí o Supremo não decretou a inconstitucionalidade, não. Foi a tese que foi aprovada. Eu coloquei aqui para vocês. Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no artigo 1641-2, inciso 2 do Código Civil, pode ser afastado, observem, pode ser afastado por expressa manifestação da vontade das partes mediante escritura pública. Então, vamos lá. Ele tem mais de 70 anos, quer casar, está plenamente são, saudável, ele não quer o regime de separação obrigatória. Ele tem total liberdade, a partir dessa decisão, de escolher o regime que bem entender. E aí, se porventura houver silêncio, se não houver manifestação, aí vai se aplicar esse regime de separação obrigatória. Então, por isso que ele não está inconstitucional, tá? No silêncio, é esse regime que vai ser aplicado. Por quê? Nós vamos ver que o regime da comunhão parcial, nos casamentos, ele é o regime supletório, ele é o regime legal, desde a época em que foi promulgada a lei do divórcio, lá em 1977. Antes de 1977, o regime legal era o da comunhão universal. Então, desde lá de 77, o regime legal supletório passou a ser a comunhão parcial de bens. Então, se você não fez pacto antinupcial, não se manifestou sobre a questão de qual regime que você quer, aplica a comunhão parcial. Mas aqui, como não houve a decretação do inciso 2, do 1641,
Então, para o idoso com mais de 70 anos, ele pode escolher livremente. Se não escolher, se ficar em silêncio, aplicar-se-á esse regime de separação obrigatória ou regime de separação legal e não a comunhão parcial de bens. Espero que tenha sido claro nessa explicação para vocês. Dando continuidade, e aí nós vamos começar aqui agora falando sobre o primeiro regime tipificado, que é o regime legal ou supletório, que eu acabei de falar sobre ele, é o regime de comunhão parcial de bens. Esse regime ele vai valer para os casamentos se não houver pacto. Então, no silêncio, ou caso o casamento seja declarado nulo, ou haja a ineficácia do pacto antinupcial, a pessoa não vai ficar sem regime. Então, a nulidade do pacto ou a ineficácia dele vai se aplicar de forma supletória o regime da comunhão parcial de bens, que passou a ser dessa forma desde 1977, com a lei do divórcio, como falei para vocês ainda agora. A regra básica do regime de comunhão parcial é a seguinte: comunicam-se os bens havidos durante o casamento, com exceção dos incomunicáveis. Então, veja só, a gente tem que ter um certo cuidado aqui, comunicam-se os bens havidos durante o casamento, com exceção dos incomunicáveis. Nós vamos ver daqui a pouquinho que mesmo durante o casamento, havidos constituídos durante o casamento, não se comunicam. Tá? Aqui, na verdade, o artigo 1358 está falando na aquisição de algum bem, por exemplo, uma doação, com cláusula de incomunicabilidade, alguma coisa assim nesse sentido. Os bens comunicáveis formam o que nós chamamos de aquestos. O que significa aquestos? Bens comuns, bens de meação. Esses são os aquestos. E para esse regime, os aquestos são aqueles bens que são adquiridos na constância do casamento de forma onerosa. Mas a gente vai falar mais à frente. Eu primeiro quero falar para vocês aqui, nesse tipo de regime, antes de falar o que se comunica, optei por falar primeiro naquilo que não se comunica nesse regime. E aí nós temos aqui o inciso primeiro, os bens de cada cônjuge, que cada cônjuge já possuía ao se casar, e aqueles havidos por doação ou sucessão, bem como os seus subrogados no seu lugar. Estamos falando aqui de uma subrogação real, a substituição de uma coisa por outra. Então, veja só, estou casado pelo regime de comunhão parcial de bens. Então, se meu pai fizer uma doação para mim, esse bem não se comunica. Se meu pai morrer e eu receber uma herança, esses bens não se comunicam. Se eu comprei, quando era solteiro, algum bem, esse bem não se comunica. E aí, quando eu falo dos subrogados em seu lugar, esse bem que eu comprei antes do casamento vale 600 mil. Eu vendi e comprei um outro agora, e lá era um imóvel, comprei um outro imóvel por esse mesmo valor, mesmo sendo uma aquisição onerosa agora durante a constância do casamento, não haverá comunicação. Porque o que ocorreu aqui foi uma subrogação. E a subrogação, às vezes, pode ser parcial. Comprei um imóvel agora de 1 milhão. A subrogação vai ser só até 600 mil reais, que foi o valor que eu coloquei. Então, nem sempre a subrogação acontece de forma integral. Mas eu sempre aconselho os meus clientes, em situações assim, coloca na escritura que há uma subrogação, coloque essa informação. Por quê? Porque com isso você faz prova. É uma escritura pública, a rebelião tem fé pública. Porque hoje, quando está todo mundo no amor, está todo mundo feliz, aí ninguém se acautela, ninguém faz nada. Aí, daqui a 15 anos, a relação azedou, aí agora você quer provar que aquilo ali é uma subrogação. E aí você dificulta a sua vida. Então, eu sempre aconselho os meus clientes, toda vez que vai realizar algum negócio jurídico e vai haver subrogação, coloca na escritura pública, não custa nada. A escritura não vai ser mais cara por conta disso. Bom, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação, a gente acabou de falar. 3. As obrigações anteriores ao casamento,
caso as dívidas pessoais que cada um cônjuge ao se casar, lógico, contraí um empréstimo, era solteiro, me casei, isso não se comunica. Imaginem. As obrigações decorrentes de ato ilícito, salvo reversão em proveito do casal. Então, se eu estou respondendo a uma ação indenizatória por um ato ilícito praticado antes de me casar, isso não vai se comunicar com ela. Agora, se eu adquirir por furto um bem como receptador, e aí com isso gerou benefício para o casal, aí sim haverá comunicação. Outra hipótese, inciso 5, os bens de uso pessoal de cada um dos cônjuges. Os livros, os instrumentos de profissão, por exemplo, esse notebook aqui que eu uso para a nossa aula, é meu livro de profissão, não se comunica. Bom, e aí deixei para o próximo slide, eu deixei aqui essas duas últimas hipóteses, porque elas geram muita confusão na interpretação. Porque, olha só, numa interpretação literal, olha o que diz esses dois dispositivos. Não se comunicam, né? Estamos falando dos bens que não se comunicam. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, o que inclui o salário, as remunerações em sentido amplo e a aposentadoria. 7. As pensões, meio soldo, metade do valor. O que é meio soldo? Metade do valor que o Estado paga ao militar reformado. Monte Pios. O que é Monte Pio? Pensão paga pelo Estado aos herdeiros de um funcionário público falecido. Bem como outras rendas semelhantes e que têm caráter pessoal. Se você fizer uma interpretação literal desses dois dispositivos, vamos pegar aqui o exemplo, o inciso 6, proventos do trabalho como salário. O meu salário como professor, numa interpretação literal, não se comunica. Mas não é bem assim. Por quê? Esse salário que eu recebo, eu vou economizá-lo e aí, um ano depois, eu compro um apartamento. Vou fazer um investimento na compra de um apartamento para poder alugar ou para poder morar, enfim. Ora, haverá ameação desse apartamento. Haverá comunicação desse apartamento. Mesmo tendo sido comprado com a economia do meu salário. Então, na verdade, o inciso 6 e o inciso 7 fala dos direitos que não se comunicam. Mas a partir do momento que você os recebe e gera proveito em benefício da família, haverá comunicação. Por isso que a interpretação desses dois incisos tem que ser em consonância com o artigo 1688. A correta interpretação dos incisos 6 e 7 deve ser no sentido de que, se os proventos e rendas forem recebidos durante a união, haverá comunicação, prevalecendo a norma do artigo 1688, que diz que as despesas, custeios da família é uma obrigação de ambos. E um outro detalhe que eu acho que eu não falei. Eu economizei meu salário um ano para comprar um apartamento. E mesmo que eu tenha comprado só em meu nome, ou se eu comprei o carro só em meu nome, não importa. Haverá comunicação e o meu cônjuge terá direito à meação desse bem adquirido. Ok? Então, vamos para o nosso último slide de hoje. E a outra parte fica para a nossa próxima aula. Aqui eu vou falar sobre o rol dos bens comunicáveis na comunhão parcial de bens. Está lá no artigo 1660. Então, por exemplo, no inciso 1º, os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, ainda em nome de somente um dos cônjuges. Então, acabei de falar isso aqui para você. Comprei o carro só no meu nome, não há necessidade de prova de esforço comum, tá? Haverá, considerado aquesto, e haverá a comunhão, haverá comunicação desse bem. Observe, bens adquiridos a título oneroso. Então, se eu recebi doação do meu pai, se eu comprei antes do casamento, ou se eu recebi uma herança, não haverá comunicação, como falamos ainda agora.
Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem colaboração de um ou de outro, também se comunicam. Então, eu quero agora, amigo, te dizer o seguinte: se você ganhar na Mega Sena, o seu cônjuge tem direito à metade, mesmo que ela não tenha participado do sorteio, mesmo que ela não tenha te dado dinheiro para fazer esse joguinho, tá? Ela vai ter direito à metade. Então, lá, exemplos: valores recebidos em decorrência de jogos, apostas, loterias em geral. 3. Bens adquiridos por doação, herança, legado. Opa, peraí, mas como assim? Observem aqui. Em favor de ambos. Se meu pai doa um bem para mim, não se comunica. Mas meu pai faz essa doação para mim e para o meu cônjuge, aí sim haverá comunhão, haverá comunicação. Então, cuidado, porque a doação é feita para ambos. Os frutos civis, ou seja, aluguel é fruto civil, dividendo é fruto civil, os rendimentos, de uma forma geral, ou naturais, decorrentes de bens comuns ou particulares, de cada cônjuge, na constância do casamento, ou pendente quando cessar o casamento. Bom, veja só, aqui eu teria a dizer para vocês. Aquele apartamento que eu comprei lá quando era solteiro, lembra? Alugado. O aluguel dele se comunica. Entendeu? As ações que eu comprei lá quando eu era solteiro, os benefícios, os frutos advindos dessas ações, os rendimentos advindos dessas ações, vão se comunicar. Então, observe, o bem pode ser particular, mas os frutos se comunicam. Bom, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Então, semana que vem eu vou começar a partir do slide 9, a continuidade. Agradeço a vocês. Espero que a gente tenha feito uma boa revisão, né, sobre essa questão do regime de bens. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no canal, pelo seu prestígio, pelo seu estímulo. Convide um colega para assistir a aula. Convide um colega para se inscrever no canal. Não esqueça de dar um like, tá bom? Um beijo no coração e até semana que vem, se Deus quiser. E Ele quer. Um abraço.